Vamos dar continuidade à nossa leitura diária. Livro de 1 Samuel, neste dia 27 de março, nos capítulos 25, 26 e 27. 7 de março e 27 de março, nos capítulos 25, 26 e 27 de 1 Samuel. Fala assim pra gente. 25 diz assim: a morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. Que diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e viu Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tens, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles nos dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa Davi veres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomara eu, pois, meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o dará a homens que eu não sei de onde vem. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram. E vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua casa. E subiram após Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros deste deserto a saudar nosso amo. Porém, ele se lançou, e eles, todavia, aqueles homens, tendo sido muito bons,
e nunca fomos agravados deles. E nada nos falou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figos passados, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu mando Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo seu encoberto do monte, eis que Davi e os seus homens lhe viam ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi. No outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva os teus ouvidos e ouvir as palavras da tua serva, meu Senhor. E ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora, não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, a serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te pediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e que procura mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem no Senhor, teu Deus, porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel,
Então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me pediu que te fizesse mal. Que se tu não te apressarás e não te vieres ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. Ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal de Nabal, tornar o mal de Nabal, né? Fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail do Carmelo, e falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, e servirá de criado para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiram as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher também. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Gisrael, e também ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Capítulo 26, esse dia 27 de março. Davi poupa outra vez a vida de Saul. Capítulo 26. E vieram os gifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gismon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 13.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está à entrada de Gismon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha após ele ao deserto, pois Davi enviou espias, e soube que Saul vinha de certo, né? Pois Davi enviou espias, e soube que Saul vinha de certo.
E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul de Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferir segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo de Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardastes tu o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte. Vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apregado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer este mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e erreis grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor se tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que assim como foi na tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seria a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi:
Bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27, neste dia 27 de março. Disse, porém, capítulo 27, Davi vai ter outra vez com Aquis e de Gade. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque e de Gade. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi, com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias de Davi. Habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens e deram sobre os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida, nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentas e camelos e vestes e voltavam e vinha a Aquis. E dizendo Aquis, sobre onde destes hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jerameleus e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida, nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para o seu povo Israel, pelo que me será por servo para sempre. Né? Assim é o inimigo. Às vezes você quer fazer aliança com o inimigo, você se desvia do caminho do Senhor, vai dar aquela volta esperta lá no mundo, praticar todo tipo de pecado. O inimigo, o pecado, que o maior inimigo do homem é o pecado, tá? Satanás é o artista que joga para você cair e voltar para o mundo, mas o maior inimigo do homem é o pecado. Então este inimigo, o pecado, às vezes pensa que você será escravo dele para sempre. É aí que ele se lasca. Porque no momento certo, Deus, ele traz à sua memória aquilo que vai te dar esperança. E é o momento que o Espírito Santo toca em você e você volta para Jesus e nunca mais você sai da presença de Deus. Porque ele muda o estado da primeira casa para o estado da segunda casa, que será muito melhor. Amém? Então fiquemos aqui neste capítulo 27. Né? E lemos o 25, 26 e 27 neste dia 27 de março. Vamos prosseguindo para o dia 28. Até o próximo vídeo.